Este é, desde ontem, um dos temas em cima da mesa. Comigo, Maria do Rosário Gama, Presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Boa noite, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Disse a Ministra das Finanças que para que a Segurança Social seja sustentável, só com mais medidas. Como está, não é sustentável. Que medidas é que podem vir aí? Ou concorda com esta frase da Ministra? Antes disso, tenho que me deixar dizer que é estranho a Sra. Ministra dizer isso, quando uns dias antes sugeriu que houvesse um corte na TSU das empresas. Ora, um corte da TSU das empresas é exatamente um corte num dos possíveis financiamentos da Segurança Social, que é a tal taxa paga, uma parte pelos empresários, outra parte pelos trabalhadores. Havendo esse corte na TSU, havendo um nível salarial tão baixo como existe neste momento e não havendo emprego, é evidente que assim não pode ser sustentável. Ou seja, o Governo ataca todas as fontes de receita da Segurança Social. Ataca a TSU dos empresários, ataca os salários e ataca o emprego. Porque o Sr. Primeiro-Ministro está muito zangado com o Instituto Nacional de Estatística, que apresentou dados do desemprego no valor de 14, qualquer coisa por cento, e o Sr. Primeiro-Ministro ficou zangado porque ele dizia que já andava aí nos 12, 13%. Portanto, de facto, o emprego não está a crescer, antes pelo contrário, e são essas todas as fontes de rendimento. Portanto, é estranho, ao mesmo tempo que faz este ataque às receitas, depois diz que tem que vir buscar dinheiro às pensões. E isso é uma situação que a APRE não pode admitir, nem as outras associações de reformados. Não temos maneira de admitir. Aliás, deixe-me só dizer uma coisinha, era só 600 milhões de euros. Sabe que eu acho que a teimosia do Governo é muito grande, porque o ano passado o Tribunal Constitucional chumbou a contribuição de sustentabilidade, que correspondia a um corte nas pensões. E era um valor ainda mais baixo. Portanto, nós acreditamos que estes 600 milhões de euros não possam ir para a frente como corte. Mas o Primeiro-Ministro disse que o corte, voltando um bocadinho atrás, na TSU era necessário como pão para a boca, para a criação do próprio emprego. Ele próprio, mais emprego, são mais contribuições para a Segurança Social, ou não? O Sr. Ministro podia ter dito quantos empregos é que se criavam com um abaixamento de 1%, por exemplo, na TSU. É um valor astronómico de empregos que é necessário criar para compensar isso. 140 e tal mil. E se for 2%, ainda esse valor é muito mais elevado. Ora, essas contas não foram apresentadas. Portanto, nós continuamos a achar que o Sr. Primeiro-Ministro quer favorecer as empresas, contrariamente ao favorecimento dos cidadãos. E esse corte da TSU, de facto, vem favorecer as empresas e não vai produzir o crescimento económico que o Sr. Primeiro-Ministro fala, porque não vai haver, de facto, criação de emprego. Aliás, os próprios empresários dizem isso. Não há criação de emprego por a taxa social única baixar 1 ou 2%. Ou seja, isto é o benefício para as empresas. Mas são as empresas que criam emprego. São as empresas que criam emprego, mas era preciso que também fossem apoiadas para criar emprego, não é? Porque aquilo que nós sabemos é que muitas empresas foram à falência e com a ida das empresas à falência deixou de haver menos trabalhadores no ativo, menos descontos para a Segurança Social por parte das empresas, menos descontos por parte dos trabalhadores, maior agravamento do desemprego e, portanto, mais recursos à Segurança Social. Mas estes cortes de 600 milhões de euros, onde é que poderão ser, como é que poderão ser feitos? Sendo certo que a Ministra das Finanças diz que não há medidas concretas anunciadas, é uma hipótese técnica e que depende de conversas com o Partido Socialista. Sim, os técnicos têm que saber onde é que vão buscar esses 600 milhões. Não podem ir buscar às pensões, não podem ir buscá-los às pensões. Porque, de facto, as pensões atribuídas foram o resultado de um contrato. E as pessoas que neste momento, os pensionistas neste momento, já têm uma vida tão dura porque a reposição da SES trouxe algum alívio, mas há aqueles a quem foi reposto, não é? Porque houve muitas pessoas a quem não foi reposta a SES. Mas não nos podemos esquecer que nós temos cortes muito grandes, como o senhor, por exemplo, tem, no que diz respeito, por exemplo, aos outros impostos. À sobretaxa de IRS, aos escalões do IRS, aos impostos que estão agora aí. Olha, este mês é o mês do IMI. E a quantidade de pessoas que nos têm contactado por causa do IMI e dos aumentos brutais do IMI é uma quantidade enorme. Porquê? Porque as pessoas
com os cortes todos que tiveram, não têm possibilidades de pagar os valores do IMI. Ouviu falar também na questão das casas penhoradas, não é? Pessoas que tiveram que receber os filhos em casa, que foram fiadores dos filhos, das casas, e neste momento não têm dinheiro para pagar as penhoras. E os próprios pais têm a sua casa em risco. Ou seja, nós estamos numa situação, os pensionistas estão numa situação dramática. E o Sr. Primeiro-Ministro insiste, e a Sra. Ministra das Finanças, em cortes nas pensões. Ora, nós achamos que esse dinheiro tem que ir buscar ao capital. Tem que ir buscar ao capital. Não pode vir sempre para os trabalhadores, que é o que tem feito, e aos pensionistas. Porque nós trabalhámos uma vida inteira, muitos anos, fizemos os nossos descontos como nos foi mandado, e os senhores que estão neste momento a trabalhar têm direito a ter uma reforma digna. Porque, de facto, é por isso que tem que se trabalhar. Agora, se me perguntar, é necessário mexidas? É necessário. Mas então procurem-se outras fontes de financiamento. Nós o que entendemos é que a Segurança Social tem que continuar a ser um serviço público. Isso é fundamental. E também defendemos a ligação intergeracional, portanto, a solidariedade intergeracional, que também achamos que é fundamental. Agora, há que estudar outras formas de financiamento para a Segurança Social. Nós temos propostas, só precisamos que nos ouçam nos locais certos. A APRE tem propostas, já as transmitiu, por exemplo, ao líder do PS, que não quer falar sobre isto. Nós temos um caderno reivindicativo que vamos apresentar aos partidos todos, porque a nossa associação é transversal e nós queremos mesmo o contacto com todos os partidos que concorrem às eleições. Tenham eles ou não hipótese de ganhar. E nessas propostas, nessas reivindicações, no caderno reivindicativo vão algumas das nossas propostas que gostaríamos que fossem de facto concretizadas. Mas temos economistas, nós temos na APRE pessoas que ocuparam cargos importantes na Segurança Social e que têm estudos feitos sobre a Segurança Social e propostas para apresentar quando nos quiserem ouvir em sede própria, por exemplo. Nós tentamos entrar no Conselho Económico e Social, seria um bom local para apresentarmos as nossas propostas e discutirmos. Mas concorda que há alguma coisa com a Ministra das Finanças quando ela diz que alguma coisa tem de ser feita para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social? Não me peça concordância com a Ministra das Finanças, porque eu não concordo com a Ministra das Finanças. Agora, o que eu concordo é que, para haver sustentabilidade da Segurança Social, aquilo que tem que ser feito é crescimento económico, criação de emprego. E o crescimento económico não se faz cortando salários e pensões, porque já se viu o resultado que deu. Este corte de salários e pensões coincidiu exatamente com uma época de menor crescimento económico. Assim que houve possibilidade de haver mais uns eurositos, uns cêntimos na bolsa dos portugueses, aumenta o consumo. Se aumentar o consumo, é evidente que aumenta a produção das empresas e aumenta o crescimento económico. Eu não sou economista, mas acho que qualquer leigo faz este raciocínio. Se houver mais consumo, pois tem que haver mais trabalho. O entendimento que a Maria do Rosário tem sobre os cortes nas pensões é que acha que o Governo persegue os reformados? Acho, não tenho dúvida. Mas com que motivo? Por maldade pura não faz sentido? Não sei se é por maldade, mas persegue, porque tem sido sempre, junto dos reformados e dos funcionários públicos, que tem ido buscar, é onde é mais fácil, mas isto é evidente que o Governo, na minha opinião, quer transformar a Segurança Social quer criar a Segurança Social privada. E, portanto, vai tentar fazer estes cortes para, de facto, levar a isso. A que as pessoas que estão ainda para se reformar recorram aos seguros privados, essas coisas todas. E nós achamos que isto é perseguição, é uma questão ideológica, portanto, isso não há dúvida, não é? Porque enquanto nós defendemos a Segurança Social Pública, eles já há muito tempo que defendem a privatização da Segurança Social. E, portanto, lá temos nós as companhias de seguros a ganharem com isso. Olha, esta semana, o Secretário de Estado da Segurança Social, da Solidariedade e Segurança Social, esteve no fecho de uma conferência, no encerramento de uma conferência, de uma companhia de seguros, que eu tenho aqui o nome, que é a Conferência da Real Vida Seguros, onde fez a denúncia do dinheiro que o Governo tem investido na Segurança Social, dinheiro do orçamento. Ora, o Governo tem sempre que investir na Segurança Social com dinheiro do orçamento, porque há uma parte das pensões, são as pensões do regime social, que são pagas a partir do Orçamento de Estado. Portanto, esse dinheiro tem que entrar da parte do orçamento. Porque o regime contributivo, as pensões do regime contributivo, têm sido suficientes as contribuições para o pagamento dessas pensões. Agora, é evidente, recibos verdes
crise de emprego, salários baixos, engenheiros e arquitetos a ganhar 500 euros. Bem, e é evidente que as contribuições são cada vez menores e, portanto, o risco está aí. Mas o risco está nas condições que o Governo criou para que haja risco. Então, se vai buscar 600 milhões porque não há dinheiro, vai cortar uma fonte de rendimento como é a TSU, há aqui qualquer coisa que não bate certo. O Governo prevê, por exemplo, acabar com a contribuição extraordinária de solidariedade de forma gradual nos próximos 2 anos para as reformas acima de 4.611 euros. Não é uma medida positiva essa? Já devia ter acabado há muito tempo, mas ao mesmo tempo acaba com essas contribuições nas rendas energéticas em muito menos tempo. Não é? Portanto, em 2 anos, a solidariedade vai, assim como a supertaxa, que vai levar 4 anos a ser extinta, lá nessas rendas energéticas, as medidas são muito mais rápidas. Ora, a medida já devia ter sido tomada quando foi feito o corte, quando foi reposta a contribuição extraordinária para as outras pessoas todas, porque nós, os pensionistas, estavam todos com essa contribuição e nós somos absolutamente contra os cortes. Sendo tudo mau do seu ponto de vista em relação à atuação do Governo quanto aos reformados, aos pensionistas e aos aposentados, o que é que podem fazer? Disse há bocado que era mais fácil, os reformados e os pensionistas não podem reagir de maneira nenhuma, é isso? Podem reagir, e nós reagimos, por isso é que estou aqui. E Sim, vim de propósito aqui para estar consigo e agradecer-lhe o convite. Nós fazemos muitas ações com os nossos associados e são sempre abertas a quem quiser. Nós fazemos ações com pessoas que sabem e que defendem vários modelos. E nós não estamos só a ouvir aqueles que defendem o modelo. Depois fazemos a nossa escolha. Mas essas ações têm participantes, desde o Dr. Adriano Moreira, que esteve agora há poucos dias connosco em Santarém, até o que vai acontecer agora no dia 21 de abril, com o Dr. Pacheco Pereira e o Dr. Francisco Louçã, com perspectivas diferentes sobre estas matérias, mas que são enriquecedoras para os nossos associados. Vai ser em Telheiras. Mas, para além disso, nós neste momento estamos a tentar mobilizar os nossos associados para uma grande jornada de luta no dia 25 de abril, porque as pessoas têm que vir para a rua dizer que estão descontentes com estas medidas. E depois temos a arma final. A arma final é o voto. E nós vamos fazer a campanha do voto pelo voto. Uma volta pelo voto. Nós vamos fazer essa campanha. Nós não vamos fazer a campanha não indicando ninguém em quem votar, mas esclarecendo as pessoas sobre os programas dos diferentes partidos e nesses programas como é que eles encaram esta questão da segurança social e a política relativamente a este terço da população portuguesa, que são as pessoas com mais de 65 anos. E que votam. E que votam. São os que votam mais. Maria do Rosário Gama, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vir para a rua mostrar o descontentamento Dia 25 de abril. No dia 25 de abril. Obrigado por ter cá vindo. Boa noite. Obrigado também.